Bom dia a todos. Eu gostaria, em nome do escritório, agradecer a presença de vocês nessa manhã de quinta-feira na quarentena que nós fomos obrigados aí a passar. Dizer que para a gente é um prazer muito grande poder encontrar com vocês, agradecer novamente. A nossa ideia aqui é bater um papo a respeito da Lei 13.986, que é decorrência da conversão da medida provisória 897, a famosa medida provisória do agro, um importante marco na nossa economia, especialmente nos tempos que estamos vivendo, porque muitos de nós sabemos que a economia depende da atividade agropecuária, constitui uma das principais fontes de renda para o Brasil. O setor agrícola hoje representa atualmente aproximadamente 1/5 do produto interno bruto nacional. E a questão da atividade agrícola está extremamente ligada à questão dos financiamentos agrícolas, né? É uma atividade que depende muito do fomento, dos incentivos financeiros para o seu desenvolvimento. E a Lei 13.986 traz diversos pontos que tratam sobre formas, ferramentas e instrumentos que podem ser utilizados nesse objetivo, né? Nós vamos dividir a nossa apresentação aqui em alguns tópicos. Eu queria aproveitar e pedir para vocês, em relação às perguntas, que a gente deixe para o final. Por uma questão técnica aqui, é difícil a gente interromper um ou outro para poder atender as respostas, as perguntas, então nós vamos deixar 5 minutinhos do final para respondê-las. Nossa ideia é que essa apresentação dure uma hora um pouquinho, não mais que isso, para a gente poder também fazer outras coisas e não cansar vocês. Enfim, agora vou passar a palavra para o Vilmar, que vai iniciar a apresentação, e a ideia é a gente ir trocando figurinha entre nós três, para cada um complementar aí a opinião do outro. Vilmar, com você. Tudo bem, pessoal? Prazer aí imenso estar com vocês nesta manhã de quinta-feira. Vamos lá, eu acho que, como o Alexandre falou, a lei ela é muito importante, é um marco aí no agronegócio, mas nós temos alguns desafios, né? Nós pensamos aí que tem alguns pontos que a gente precisa discutir, pensar, refletir, faz parte, né? Uma lei nova, vamos ver como é que o mercado vai tratar esses institutos também, e nosso objetivo aqui é dar um panorama para vocês desses principais pontos, itens aí que foram contemplados na lei, tá? O primeiro tópico aqui que eu quero falar com vocês hoje é em relação ao Fundo Garantidor Solidário, o FGS, segundo a lei. Vocês vão lembrar, quem até participou, a gente fez um café da manhã no escritório sobre MP do Agro, né? Havia previsão na MP do Fundo de Aval Fraterno. Então, hoje, o nome foi alterado para Fundo Garantidor Solidário. Realmente, exatamente na linha do que o Alexandre falou, é um incentivo à captação de recurso privado para o financiamento do agronegócio, com o objetivo de, evidente, reduzir custos com crédito, né, juros, facilitar o acesso do produtor rural ao crédito agrícola privado, porque a gente sabe que o público não tem sido suficiente. Então, este instituto aqui foi estabelecido, inicialmente foi pensado para ter a participação da União, pode ser via BNDES, via uma parte dos recursos da LCA, o que acabou não acontecendo. Então, desvirtuou um pouco o conceito original, mas fato é que a lei manteve o instituto aqui e pode ser útil sim, a gente tem que pensar em como implementar e como executar ele na prática, tá? Qual que é o objetivo dele? É um instrumento que a lei chama de garantia para operações de crédito. Ele é composto, né, por devedores, no mínimo 2 devedores, o número máximo a lei não traz mais uma restrição, como trazia MP, isso ficou a cargo do Poder Executivo de regulamentar, mas tem os 2 devedores, no mínimo 2 devedores, cada um deles aportando ou integralizando, que é a forma como a lei determina aqui, um percentual de 4% do saldo da dívida. Então, você integraliza o devedor 4%, essa é a chamada cota primária.
O credor, por sua vez, também, que é a cota secundária, integraliza outros 4% do valor do saldo da dívida, e se tiver um garantidor, 2%. Tá? Essa é a composição dos recursos deste fundo. Há uma possibilidade de consolidação de dívida, então imagina que tem mais de um credor, ou um credor com várias dívidas no mesmo devedor, você pode consolidar, a lei traz essa prerrogativa, que também poderia compor esse fundo. Tá? Imagino eu aqui nas hipóteses de securitização, né, que você tem um alongamento da dívida, etc. Um ponto nesse aspecto aqui de atenção é em relação às garantias, tá? Porque nesta situação de consolidação, a lei indica que a instituição consolidadora poderá exigir a transferência das garantias oferecidas nas operações originais para a operação de consolidação. Então, só tomar cuidado que essa transferência de garantia, se for uma inovação, né, a gente sempre discute isso, teria que ser uma nova garantia, não é automático isso, né, a gente precisa pensar sempre dentro desse conceito de inovação também. Tá? Uma grande vantagem do fundo, que ao meu ver aqui que a lei estabeleceu, é que, e claro, traz uma segurança, né, para o credor, é que os recursos integralizados, esses recursos monetários, financeiros integralizados no fundo, eles não podem ser alcançados e não podem responder por outras dívidas dos devedores. Então, há, de certa forma, um isolamento aqui. Eu só fiquei, quando você lê, você fica um pouco na dúvida em relação aos créditos tributários e trabalhistas, né, previdenciários também. Será que essa blindagem, vamos chamar assim, ela seria também em relação a esses créditos? Imagino que não, tá? Mas é uma coisa de se pensar porque a lei não foi expressa nesse sentido. Então, aqui teria uma vantagem de não ter essa comunicação com outras dívidas, outros créditos de outros credores dos devedores. Tá? O fundo, a lei determina que ele não paga rendimentos, né? Então aqui já já nos ajuda um pouco a definir a natureza desse fundo. Na verdade, não é um fundo como a gente está acostumado aí no mercado de capitais, regulamentado pela CVM, né, que tem seus cotistas ali, o fundo de investimento imobiliário, por exemplo, não é esta a natureza. A natureza, ela me parece que é o que quis o legislador, de uma associação, tá? E, portanto, com a aplicação das regras do Código Civil também. Por que eu digo isso? Primeiro, porque há determinação que não tem rendimentos aos cotistas. Então, só por aí eu já excluo o fundo e as sociedades empresárias em que teria distribuição de dividendos, né? E segundo, porque o artigo 6º da lei, ele fala que o estatuto do fundo disporá sobre a forma de constituição do fundo, sua administração, remuneração do administrador, atualização, representação ativa, passiva. Então, são características próprias de uma associação. Eu imagino que foi isso que o legislador quis conferir aí de natureza a esse fundo. Tá? Claro, na prática, o estatuto ele vai ter que regrar, né? Quer dizer, os recursos vindos aí do devedor, o aporte, entre aspas, que ele faz no fundo, né? Imagino eu que talvez faça parte de uma escrow account, alguma coisa nesse sentido ali para deixar destinado a sua vinculação específica a essa finalidade aqui. E aí, se tem o inadimplemento, o vencimento antecipado dessa dívida que tem como garantia esses recursos também, o credor ele pode acessar primeiro a própria cota, o próprio percentual ali deste devedor que foi aportado no fundo. Para só então, esgotado esse percentual, ele ir atrás dos demais recursos de forma proporcional dos demais devedores e depois do própria cota que ele mesmo, credor, aportou. Tá? Por isso que eu acho que aqui a solidariedade, né, que é o nome do Fundo Garantidor Solidário, não é essa solidariedade de início, né? Ela é mais subsidiária aqui nesse momento. Mas é uma forma de fiança pessoal de um devedor para o outro aqui, todos respondem juntos ali, mas com essa ordem pelo que a lei estabeleceu. Então esse é um instrumento interessante que a lei trouxe, vamos ver como na prática ele vai ser utilizado, né? O outro item aqui, o outro ponto, tópico, que está no capítulo 2, é o patrimônio rural em afetação, que já estava previsto também na MP e teve uma ou outra alteração aqui.
De novo, o objetivo é fazer com que haja uma facilidade, né, do credor, uma segurança do credor em relação à execução das dívidas, né, às garantias, para facilitar o crédito, tá, a obtenção do crédito. Ele pode ser, esse patrimônio rural em afetação, ele pode ser constituído por pessoa física, jurídica, proprietária de imóvel rural, e ele é composto do terreno em si, as cessões e benfeitorias. Diferente da MP, aqui tem uma disposição que deixou claro que excetua-se do patrimônio em afetação a lavoura, os bens móveis e semoventes. Tá? Então, isso não integra o patrimônio em afetação, o que a gente até depois pode discutir um pouco melhor, mas dá a impressão aqui que então eu posso, né, empenhar minha lavoura, por exemplo, em favor do mesmo credor, relacionado ao patrimônio de afetação ou outros credores. Aí a gente tem que pensar na execução, como é que ficaria, né? Quer dizer, eu tenho um credor lá que tem direito sobre a lavoura, mas tem outro que agora é proprietário do terreno, então essa é uma coisa que a gente pode discutir um pouquinho mais para frente, tá? O fundo, o patrimônio, ele tem que ser constituído e ele só passa a ter efeitos se ele for vinculado posteriormente a uma CIR, que é uma cédula imobiliária rural, ou a uma CPR. Esse segundo título é uma novidade da lei também, porque até então a vinculação do patrimônio em afetação era só da CIR, tá? Então, necessariamente, ele precisa, para ter efeitos, ele precisa estar vinculado a uma cédula imobiliária rural, ou CPR, e a CIR, a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui, que é uma novidade também aí da lei, tá? Ô Vilmar, desculpa te interromper, acho que só para a gente fazer uma pequena introdução aqui, a gente já está muito ambientado e acostumado a falar sobre patrimônio de afetação, especialmente aqueles que trabalham no mercado imobiliário, né? Patrimônio de afetação nós temos presente já em alguns institutos, como, por exemplo, no Fundo de Investimento Imobiliário, como, por exemplo, agora na incorporação, de um tempo para cá. E nós temos situações em que existe a segregação de um patrimônio. A regra geral do nosso código é de que a pessoa ela tem um patrimônio único, tanto a jurídica quanto a física, né? Essa questão do patrimônio não contabilizado é a criação de outras pessoas, mas o nosso sistema jurídico, ele pensa numa forma só ou numa estrutura de patrimônio, que é um patrimônio único, né? Então, todo o patrimônio da pessoa, quando ele está em relação contratual com outros, etc., responde pelas obrigações que ele contrata. Está lá no artigo 391 do Código Civil. Ele só pode segregar patrimônios quando a lei autoriza, né? Quando a lei permite que ele retire determinado patrimônio para que esse patrimônio separado não responda pelas dívidas. E foi essa a intenção da lei, nesse aspecto, quando fala da questão do agronegócio. Foi retirar uma certa fatia do patrimônio do produtor para que possa servir de garantia, né? Mas eu acho que o destaque que a gente precisa fazer aqui agora, além dessa situação de que só a lei permite a segregação do patrimônio, é dizer que a segregação do patrimônio autorizada na Lei 13.986, ela é destinada à constituição de garantia da CIR e da CPR. Acho que essa é uma coisa importante que a gente tem que dizer. Não há a possibilidade, pelo menos pela estrutura da lei, eu não consegui enxergar, do proprietário do imóvel pegar todo o imóvel ou parte dele e dizer está afetado sem que isso esteja atrelado, sem que essa parcela do imóvel esteja atrelada a uma operação de financiamento, para servir de garantia das cédulas, né? Acho que é exatamente isso. Um ponto importante aqui também é que o patrimônio, né, ele pode abranger a totalidade do imóvel ou uma fração dele, uma fração ideal, né, que foi estabelecida justamente porque havia aí uma reclamação, né, dos produtores rurais, dos proprietários, de que, poxa, eu estou imobilizando, eu estou travando o meu imóvel como um todo, que vale muito mais, às vezes, que a dívida, e aí o legislador trouxe essa alternativa de constituir o patrimônio sobre uma fração do imóvel, uma fração ideal do imóvel, tá? Algumas vedações eu não posso constituir
esse patrimônio sobre imóvel que já seja objeto de ônus, né, de outras garantias, bem de família, eu tenho que respeitar o módulo rural, a fração mínima de parcelamento, até porque depois a gente vai ver lá na frente, tem a possibilidade de desmembramento, no caso de inadimplemento, né, para a entrega deste imóvel, dessa fração ou do imóvel como um todo ao credor. E o interessante aqui que enquanto estiver vinculado a uma CIR, enquanto estiver sob afetação, a lei prevê expressamente que eu não posso vender, doar, dação em pagamento, enfim, são várias, todas essas operações que há a transferência do imóvel, o proprietário não pode praticar, tá? A afetação deste patrimônio, ela faz com que o imóvel seja impenhorável, tá? Então não pode ser impenhorável, objeto de constrição judicial, não é atingido pelos efeitos da decretação da falência, insolvência civil e recuperação judicial, e não integra, portanto, a massa concursal. Isso é bem relevante, né? Ainda mais quando a gente fala de produtor rural, aí no final do ano passado o STJ entendeu que submete também produtor rural, pessoa física, aos efeitos da recuperação judicial. Então aqui a gente nem vai discutir a essencialidade do bem ou não, a lei simplesmente trata que não integra a massa concursal, portanto é um crédito extra-concursal, tá? A exceção aqui, e que foi bastante discutida, né, polêmica, enfim, mas que acabou ficando, é que essa disposição ela não se aplica às obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. Então, de certa forma, se eu sou credor e eu preciso fazer essa vinculação com patrimônio de afetação, eu preciso entender a situação de dívidas fiscais, trabalhistas, previdenciárias do devedor, porque realmente essa ressalva aqui, essa exceção, fica de fora, esses créditos prevalecem, portanto, sobre o crédito do credor aqui, tá? Gilmar, me permite uma parte aí? Claro. Eu acho que uma coisa importante também de a gente destacar, especialmente quando a lei fala que é impenhorável, é que para possibilitar a constituição desse patrimônio de afetação, aliás, que é uma situação que tem que ser requerida pelo proprietário, né? Não é uma situação em que o credor pode se valer, é o proprietário que tem que solicitar, como o Vilmar vai dizer lá na frente, para o registro de imóveis, a constituição desse patrimônio de afetação, mas é importante dizer que, de certa forma, o imóvel precisa estar, ou a situação do proprietário precisa estar em ordem, em relação até aquele momento da constituição, né? Continuam valendo, até o momento da constituição do patrimônio de afetação, as regras de fraude contra credor e fraude de execução, tá? Então, situações eventualmente postas anteriormente à constituição do patrimônio de afetação continuam válidas, né? Dívidas constituídas anteriormente poderão buscar o imóvel, mesmo que tenham afetação, né? Então, é importante ter essa distinção do antes e depois, porque pode parecer que, instituído o patrimônio de afetação, o que está para trás não tem mais importância. Não. Para constituir o patrimônio de afetação, se for uma exigência do credor e decorrência da constituição das cédulas aqui como garantia, é importante que o credor olhe para o passado, ou até a vida do produtor até aquele momento, né? O que tem de problema que eventualmente pode alcançar o imóvel para satisfação de dívidas. Então, essa análise prévia, ela continua sendo imprescindível, tá? Claro que tem lá a exceção da Lei 13.097, mas isso é um outro papo, a gente entende que é necessário continuar fazendo essa análise, essa auditoria jurídica até esse momento, sob o risco de você estar no ambiente de fraude contra credor ou fraude de execução, tá? Então, é importante esse destaque. E o parágrafo 4º também trouxe essa questão que o Vilmar acabou de dizer sobre a recuperação judicial, em reforço ao que o STJ decidiu no final do ano passado, né, sobre a questão da possibilidade de recuperação judicial do produtor rural, mas me parece ali que o inciso 1º e o inciso 2º, eles estão sendo um consequência do outro, né? Porque se o patrimônio de afetação não é atingido pelo efeito da decretação da falência, da insolvência ou da recuperação judicial, evidentemente, ele não poderá integrar a massa concursal. Ou seja, ele fica fora daquele acervo de patrimônios
que o 391 no Código Civil estabelece, que o devedor usa para responder por suas dívidas. Né? E o interessante também é que essa questão retomando, né, a importância da auditoria, de certa forma o legislador tentou atribuir ao oficial aqui uma responsabilidade bem relevante, né, porque para você constituir, você que é o proprietário rural constituir o patrimônio em afetação, você tem que apresentar diversos documentos ao registro de imóveis, que vai fazer ali a qualificação registral desse pedido, né, entre eles a inscrição no CAR, a questão da regularidade fiscal, você tem que provar a regularidade fiscal trabalhista, previdenciária, por meio da apresentação de certidões, né, ao oficial de registro de imóveis também. Tem que ter a certificação do INCRA, já referenciado, tem que apresentar planta, memorial descritivo. Não é tão simples assim. Havia uma expectativa de que fosse um pouco mais simplificado o procedimento, mas não é. Tá? Então, realmente tem essa atribuição ao registro que, claro, não tira a nossa responsabilidade aqui como advogados de entender a situação patrimonial aí do proprietário também. Tá? Do ponto de vista uma diferença que tinha na MP, a MP era um pouco confusa, né? Qual que era esse ato que o produtor rural vai levar para o registro, qual o ato que vai ser praticado? Registro, averbação, falava-se em inscrição na MP. Então, aqui na lei fala que o patrimônio será objeto de registro. Um pouco diferente, né, até com a lei 4591, que é da incorporação imobiliária, a gente está acostumado a ser averbação, isso tem um impacto em custo aqui também para o proprietário aí que for constituir o patrimônio, mas essa é a terminologia que a lei utiliza. Foi bem observado esse ponto da questão do registro. Eu fiquei com essa questão na cabeça também, mas eu acho que o legislador aqui, ao contrário do que fez lá na 4591, que é a lei da incorporação, acho que aqui ele acertou. Porque se nós estivermos tratando o patrimônio de afetação como uma modalidade de garantia, apesar de não estar previsto no 1245 no rol específico de direitos reais, mas se a gente estiver tratando isso como um direito real de garantia mesmo, até como ele fala no parágrafo único do artigo 7º, os direitos reais são constituídos por ato de registro. Né? Pode parecer uma questão meramente acadêmica, mas o Código diz que os direitos reais são constituídos por meio de registro. Né? Então, ficou em consonância com o que o Código estabelece. Uma das raras vezes em que o legislador acaba acertando essa questão. Acho que também tem não é só a questão de custo, acho que é uma questão de coerência também da forma de constituição. Eu acho que faz sentido mesmo, porque na MP a gente discutiu bastante esse tema também, porque não estava muito claro, né, se era registro, se era garantia real ou não era. Se você juntar o parágrafo único do artigo 7º que ele fala, né, que o patrimônio é destinado a prestar garantias por meio da emissão da CPR ou da CIR. Depois você olha também o artigo 10º, parágrafo 1º, ele fala o seguinte, nenhuma garantia real, exceto por emissão de CIR ou de CPR, poderá ser constituída sobre o patrimônio rural em afetação. Dá realmente a impressão aqui que o objetivo foi dar força, né, para o patrimônio como realmente um direito real, uma garantia, aí se justifica o ato de registro também, tá? E o patrimônio ele está vinculado à CIR, que já é um terceiro tópico aqui da nossa conversa, tá? A cédula imobiliária rural. A CIR ela é um novo título de crédito do agronegócio, ela é essencialmente similar aos demais títulos de crédito aqui, ela é uma obrigação, uma promessa de pagamento em dinheiro. A diferença da CIR, a grande diferença é que, além de ser representativa de promessa de pagamento em dinheiro, ela é também uma promessa do emitente, do proprietário rural, de entregar em favor do credor o imóvel ou a fração deste imóvel, objeto do patrimônio em afetação, claro, na hipótese de implemento das obrigações ali, ou vencimento antecipado, né? Então, essa é uma grande, a grande característica da CIR, tá? E a própria execução, né? É bem interessante a forma de execução aqui, porque é inovador, é diferente, né? Diferente das demais cédulas, o que o legislador pensou?
ele replicou as regras do artigo 26 e 27 da 9514, que é a lei que trata também da alienação fiduciária e garantia, né, daquele procedimento extrajudicial de execução que vocês estão bem habituados aí com os 2 leilões, né, iniciando-se ali pelo registro de imóveis. Então, isso foi replicado para a hipótese de inadimplemento aqui da obrigação garantida pela CIR. Ao meu ver, embora não seja tão claro, o que eu acho que vai acontecer? Qual que será a cronologia aqui, né? O proprietário ele vai constituir o patrimônio, então objeto de registro na matrícula do imóvel. Uma vez realizado, constituído esse patrimônio, ele pode então emitir a CIR, tá? E essa CIR, ela vai fazer menção no corpo dela, na cártula, exatamente a vinculação a uma fração ou a totalidade daquele patrimônio em afetação, tá? Feito isso, eu imagino que para que haja publicidade dessa vinculação, o registro vai fazer uma verbação ali, indicando que, olha, esse patrimônio ou parte dele está vinculado a CIR, número tal, emitido em tal data, em favor de tal credor, tá? Eu acho que é esse o mecanismo. Na hipótese de inadimplemento, então eu vou para a execução, e aqui que tem alguns detalhes bem interessantes, tá? A lei trata que, no artigo 28, fala que, vencida a CIR e não liquidado o crédito por ela representado, o credor poderá exercer de imediato o direito à transferência para a sua titularidade do registro da propriedade da área rural que constitui o patrimônio rural em afetação ou de sua fração vinculado à CIR no cartório de registro de imóveis correspondente. Então, é bem sério, né? Vamos até ver como os oficiais vão enfrentar isso. Me parece que com uma declaração, com um requerimento do credor, o oficial teria que já praticar esse ato aqui. E no parágrafo 1º fala que, se for uma fração, o oficial vai efetuar o desmembramento já desta área, dessa fração que já estava especificada do patrimônio em afetação, e vai abrir uma matrícula, né? Então, é algo que já tira de uma vez do patrimônio do devedor. O próprio oficial pratica esse ato aqui. Feito esse procedimento, você vai passar para os leilões. Então, a lei determina que, uma vez segregado o patrimônio, feito o desmembramento, até para evitar a situação de condomínio civil, né? Se eu tivesse só uma fração sem desmembramento, eu vou para os leilões. Primeiro e segundo leilão, que já estão previstos lá na Lei 9514. A diferença aqui que acho que vocês também já conhecem bastante, aquela discussão do artigo 27, né, de quitação, se eu tenho um leilão, o segundo leilão negativo, e ainda resta dívida, quer dizer, o valor do imóvel não é o suficiente para satisfazer o crédito, né, do credor, a disposição expressa aqui da lei de que o devedor continua obrigado pelo remanescente, pelo saldo remanescente. Isso é uma discussão que já vem de longa data aí, na lei de alienação fiduciária, tá? Então, acho que esses 3 tópicos, né, que essa parte inicial, que a gente queria apresentar rapidamente para vocês, tá? Eu não sei se vocês têm mais algum comentário, Alexandre e Henrique, sobre isso, mas a minha parte aqui inicial já concluí. Antes de a gente passar para o Henrique, que vai falar sobre acho que os pontos mais interessantes, né? Porque até agora é uma parte mais chata, mas acho que a parte mais interessante vem com os certificados e as cédulas agora. Mas essa questão do artigo 28 é uma questão bastante importante, que acho que vai gerar muita polêmica, né? Porque é da tradição do nosso direito, quando se fala em garantia real, que o credor não fique com o objeto da garantia. É o que a doutrina costuma chamar de pacto comissório, né? Ou seja, a possibilidade do credor tomar a coisa para si, independentemente do processo de execução. É o que me parece que o artigo 28 trouxe aqui, a possibilidade do credor requerer diretamente para o registro de imóveis a transferência da propriedade para si em pagamento do débito do produtor. Então, eu acho que aqui é um ponto que talvez a doutrina e a jurisprudência pode ser que acabe se debruçando para entender um pouco melhor essa situação. Eu até tenho outra questão que é importante aqui também, já aproveitando esse gancho aí, que para esse procedimento, me parece, tá? A impressão minha é que o fato da CPR passar a ser também um título que pode ser vinculado
ao patrimônio rural em afetação, isso foi feito meio que no apagar das luzes, tá? Não era algo que estava previsto na NP, pegou um pouco o pessoal de surpresa aí, e eu não sei se foi muito bem pensada, né? Porque esse procedimento que eu falei para vocês agora de execução, que pode, né, ser entendido aí, essa questão do pacto promissório, ele aplica apenas para CIR, não para CPR. Então fica uma situação um pouco estranha, né? Para CPR não há o mesmo regramento. Na hipótese da CPR, será que eu continuo então tendo que constituir a hipoteca cedular, por exemplo, que é bastante comum, né? E aí esta hipoteca, ela tem como objeto patrimônio em afetação, rural em afetação, fica um pouco diferente. Eu acho que é conflitante, porque na hipoteca, por exemplo, eu tenho execução judicial, né? Não tem esse procedimento extrajudicial que a lei está estabelecendo aqui. Então, eu acho que isso a gente precisa pensar um pouco melhor. Me parece que foi uma falha aqui, né? Não sei se a gente consegue conciliar essa forma aqui, e evidente, sem estar previsto na parte da CPR, eu não posso utilizar o mesmo mecanismo da CIR, né? Então, é uma coisa que a gente precisa aí ver como vai ser discutido. Bom, vou aqui dar bom dia a todos. Obrigado, Alexandre, Vilmar. Acho que esses últimos pontos colocados por vocês, acho que são interessantes até para pegar o gancho para eu começar a falar um pouquinho aqui da parte mais financeira mesmo, né, da parte dos financiamentos. Eu acho que toda essa questão técnica, né, que que vocês colocaram muito bem aí, que a gente vai enfrentar aí com a nova regra, ela tem que ser analisada como a própria nova, né, como a própria Lei 13.986, ela tem que ser analisada, acho que num contexto diferente, né? Já acho que num contexto em que a gente já tinha, né, antes a Lei da Liberdade Econômica, e vem agora aqui, depois das várias discussões que a gente teve ainda no âmbito da medida provisória aqui, né, que a gente da 897, que a gente já até tinha feito uma discussão lá no escritório com relação a ela, algumas mudanças aconteceram, mas enfim, desde aquelas discussões, acho que a ideia aqui o legislador e o governo tentarem trazer uma característica mais de contratação e segurança jurídica a essas relações, né? O setor do agronegócio sempre foi um setor muito financiado pelo Estado, ou por bancos estatais, né? Você sempre teve um subsídio aí vinculado aos financiamentos. Eu acho que isso tudo, então, essa lei vem nesse novo contexto em que acho que a ideia seria efetivamente você ter mais entidades privadas, né, players privados financiando aí um setor que tinha muito financiamento estatal. E eu acho que esse é um grande desafio, inclusive, né, porque embora a lei, ela acho que melhorou muita coisa, né, inclusive ela realmente traz aí, e a gente vai falar um pouquinho, né, facilidades, né, para registro, né, a mesma emissão desses títulos todos aí de forma escritural, né, essa possibilidade, facilidades de execução, e acho que o objetivo é esse mesmo, né, trazer essa transparência, essa segurança jurídica, essa facilidade para essa relação contratual. A gente vai ter um pouco dessa questão cultural, né, a gente vai ter um pouco dessa questão de como o mercado já pratica esse financiamento para o setor, e quanto que essa lei efetivamente vai funcionar na prática, né? Quanto que a gente vai ver ela funcionando. A gente vai ter desafios aí, como o Vilmar e o Alexandre falaram, mas no caso aí da CIR, por exemplo, eu acho que é um mecanismo que a própria lei, né, traz muito célere aí, né? Em que ela, inclusive, responsabiliza o oficial aí, né, de registro a fazer algo e fazer algo rapidamente, né? Então, assim, ela vai trazendo aí algum tipo de obrigação expressa, né, para que a coisa realmente funcione de forma mais rápida. Mas, enfim, esse é um comentário geral. Eu acho que a gente, então, deve ler né, todos esses desafios aí que a gente tem na regra, com essa cabeça, né? Acho que é um pouco uma mudança de paradigma mesmo do mercado em geral.
né? Mas, enfim, dito isso, é um comentário mais amplo, né? Entrando aqui um pouco na parte que ficou para mim aqui, eu acho que, de modo geral, né, você tem lá uma seção específica que trata aí das mudanças da CPR, né? A gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre essas inovações, essas mudanças, mas a gente tem também outros títulos de crédito apresentados ali em que você tem, de forma geral, como já tinha na MP, uma facilitação, a tentativa dessa facilidade, né, da sua emissão, que tem a previsão agora de ser feita de forma escritural, e o registro desses títulos, né, emitidos de forma escritural em sistemas eletrônicos, né, sempre regulamentados ou autorizados pelo Banco Central, autorizados pelo Conselho Monetário, ainda dependente de regras, né, aí a serem emitidas, né, pelo Conselho Monetário, pelo próprio Banco Central. Então isso ainda também a gente vai ter um passo a mais aí para se atentar. Mas fato é que nessa linha de facilitar, né, os títulos, então todos eles têm uma previsão expressa para emissão escritural e para esses registros eletrônicos, né? Vale destacar que, embora o registro do título seja eletrônico, as garantias, né, aí, que envolvem bens imóveis, né, ou tipo a garantia, mesmo penhor rural, essas têm que ser registradas ainda em cartórios de registro de imóveis, ou mesmo quando é uma alienação fiduciária de bem móvel, tem que ter um registro aí em cartório de registro de títulos e documentos. Mas, enfim, o título em si, né, ele pode ser simplesmente aí levado a lançamento ou registro nesses sistemas eletrônicos. Então, acho que, em geral, isso é uma coisa positiva e que é aplicável a todos esses títulos do agronegócio que a lei trouxe, né? Com relação a CPRs especificamente, né, como o Vilmar falou, então, se vinculou o patrimônio de afetação rural também a CPR, né? Eu acho que foi um pouco o que o Vilmar falou, como ele lá atrás só estava vinculado a CIR, acho que alguém em algum momento ali falou, não, vamos colocar isso também no CPR para também trazer, né, esse patrimônio de afetação, essa garantia aí, como o Alexandre disse, né, encarando isso como uma garantia para a CPR, para dar mais força a esse título. Só que aí eu não sei se foi uma questão de ter sido muito perto aí da edição da lei, mas realmente acho que faltou, se foi isso, faltou algumas disposições ali, porque eu não sei se é tão óbvio a gente falar, acho que até não é, né, a gente falar que se aplicaria essa forma de execução aí, que é aplicável a CIR para os CPRs, acho que não é, né? Então você tem discussões aí que acho que talvez teve falta de tempo para que ficasse uma regra completa aí para CPRs, mas enfim. De novidades de CPRs, né? Acho que a gente teve também aí a possibilidade de emissão desse título, não só, né, para aqueles produtores primários, vamos dizer assim, mas também agora você teve na primeira layer, né, primeira camada de processamento dessa produção, então você tem um rol maior de potenciais emitentes das CPRs, né? Então, por exemplo, produtores de biocombustíveis, por exemplo, né, poderiam emitir CPRs. Então, isso acho que é um ponto importante, se aumentou quem pode emitir esse tipo de título, né? As garantias a gente já falou, né? Você tem ali a previsão na lei de você vincular o CPR, o penhor, né? Garantias imobiliárias, alienação fiduciária de imóveis ou fração, no caso da própria vinculação do patrimônio de afetação, né? E até mesmo o próprio Fundo Garantidor Solidário também poderia estar vinculado a CPR aí como forma de garantir o crédito ali, né? A gente também tem aí, isso vai se replicar para outros títulos, a gente vai falar um pouquinho especificamente de CRA e CDCA, mas você tem a possibilidade aí de ter a CPR emitida com cláusula de correção com base em variação cambial, né? Dentre outras taxas, você poderia vincular a variação cambial à emissão. E aqui é interessante porque, diferentemente do CRA, que ele faz algumas... Ele regra mais e estabelece condições adicionais aí para essa disposição.
aqui não importa, ele não vincula a utilização da cláusula de correção de variação cambial na CPR a um tipo específico de emissor ou ao lastro vinculado, assim, é bem amplo e, inclusive, embora acho que a gente vai ter dificuldades práticas disso, teoricamente já poderia se fazer, a partir, né, da edição da lei, uma CPR com essa cláusula de variação cambial. É que o que tem o problema prático que eu quero dizer é que a regra fala que o Conselho Monetário Nacional pode, eventualmente, regulamentar alguns pontos específicos se ele achar que tem necessidade. Então, assim, eu não sei se é prudente, né, já sair fazendo, né, CPRs com essa cláusula sem esperar um pouco e talvez ver se vai haver algum tipo de regulamentação prévia pelo CNM agora, mas enfim, teoricamente estaria liberado aí para fazer a CPR com cláusula de variação cambial. Acho que uma das ideias da regra também, até pela característica do setor, né, muito financiamento aqui está atrelado, né, às commodities vinculadas aí à variação, a preços em moeda estrangeira e mesmo investidores potenciais aí financiadores do setor que estão lá fora. Então, acho que uma das ideias da regra, não só aqui via CPR, mas em vários outros títulos, é realmente trazer mais do dinheiro do investidor estrangeiro para o setor aqui do nosso agronegócio, né? A parte de registros eu já falei um pouco, então a CPR também funciona aí com esses registros em sistemas específicos eletrônicos, repositários centrais, etc. E uma vez registrado nesses sistemas, ela é livremente negociada aí, o que também dá um pouco dessa celeridade, dessa característica mais até de valor mobiliário do título, né? Porque você vai ter a livre negociação dele aí no mercado. Enfim, acho que de CPR é isso, até para não tomar muito tempo aí, acho que a gente tem mais alguns tópicos. Falei um pouco já também com relação às questões de variação cambial, mas aí só entrando especificamente, que acho que é importante a gente falar aqui, no caso de CRAS, né, de Certificado de Recebíveis do Agronegócio, que acho que é um instrumento que a gente usa muito, vê muito aí no financiamento do setor, né? Aqui também há essa possibilidade, né? Acho que essa cláusula de correção com base na variação cambial foi expressamente estabelecida pela regra, mas como eu falei, aqui você tem algumas condições para a utilização, né? E aí já se, né, até inclusive se discute aí no mercado como então realmente vai ser eficiente essa cláusula. Eu acredito que vai ser eficiente mesmo com essas condições, porque, bem ou mal, você está trazendo um grupo de investidores que antes você não tinha, uma solicitação que o mercado vinha fazendo ao governo há algum tempo. Então, assim, eu acho que, embora você tenha essas condições, acho que o governo não quis, num primeiro momento, abrir de toda e qualquer forma, né, o CRA com variação cambial, mas você vai ter aqui que seguir essas condições, né? Basicamente, né, o que você vai ter que observar é que você tem o lastro vinculado também, né, a moeda aí da variação cambial que você colocou nos títulos, né, você vai ter que obedecer essa condição e também você vai ter que direcionar esses títulos para os investidores estrangeiros, né? E aí você tem também uma discussão de como você vai ofertar esse título, é mais uma questão realmente de como, né, colocar esse título à disposição desse público novo que a lei quis trazer para financiar o agronegócio. Então, a regra não entra nesse tipo de detalhe e depende ainda de regulamentação também, mas o que teoricamente você poderia fazer é fazer uma oferta desses títulos com essa cláusula de variação cambial para investidores não residentes no Brasil. Aqui no Brasil, isso poderia ser feito, eles investiriam via os canais específicos aí, a resolução 4373, enfim, tem formas do investidor estrangeiro acessar o mercado no Brasil e adquirir esses títulos, ou mesmo colocar esses títulos no exterior, né? Que é uma outra possibilidade bem interessante aí, que acho que a regra traz, sendo que nessa segunda hipótese também tem algumas regras importantes a serem observadas, porque no país onde você está colocando
né, o título, obviamente você tem que observar as regras daquele país, né? Então, inclusive com relação a público que você vai atingir e formas de ofertar esse título lá, né? Então, assim, isso é importante porque não aí deixa de ser somente a observação às regras aqui do Brasil, né? As regras locais, mas também você tem que observar as regras do país onde você vai distribuir o título. E aí chamando a atenção para que nesse país de distribuição você tem que ter uma entidade, como a gente tem a CVM aqui, que tenha firmado com a CVM aqui, né, com a Comissão de Valores Mobiliários, acordo de cooperação para que eles possam trocar informações e até fazer uma certa fiscalização indireta, vamos dizer assim, para ver que tudo está correndo bem lá, uma vez que o emissor é brasileiro, tá com o produto aqui. Enfim, a regra trata também de outros títulos, né? Ela fala de LCAs, CDCAs, CDAs, enfim, CCBs mesmo, CDBs, mas acho que o principal foco aqui para o público, acho que era esse aí, Vilmar, até para não me estender muito, a gente ainda tem alguns pontos pela frente, mas fico à disposição aí no final também para qualquer esclarecimento. Obrigado. Excelente, excelente. Acho que um outro ponto que nós vamos abordar agora, e acho que dentre, eu não sei, está dando algum... Bom, dentre as modificações ou as alterações trazidas pela lei, essa eu acho que é de grande importância para quem está militando nessa área já há algum tempo. Eu sei que meu amigo Barbieri está aí na live, enfim, tem outros amigos que trabalharam aí ou trabalham incessantemente nessa questão, e tivemos aqui na lei uma certa luz no fim do túnel, né? Que é no assunto relativo à aquisição de imóvel rural por estrangeiros. A gente já havia tido alguma relativização daquela proibição trazida pelo parecer da AGU em 2010, que era na execução das garantias reais dos imóveis rurais situados em faixas de fronteira. Aquela disposição legal do passado, uns 2 ou 3 anos, sempre me deixou inquieto a respeito disso, porque qual a diferença que existe entre um imóvel de fronteira e um imóvel do interior do Brasil? Até o imóvel de fronteira é um pouco mais sensível do que os imóveis que estão para o interior do país, mas era uma disposição da lei, ficou daquela forma. Nessa lei de agora, há uma expressa exceção para os casos em que os imóveis são recebidos em liquidação de obrigações constituídas no âmbito dessa lei. Tá? Então, aquela restrição que existia, ou aquela restrição que existe para a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros, ela não é aplicada na execução das garantias decorrentes dessa lei. Há alguns pontos interessantes. O dispositivo, né, está lá agora no parágrafo 2º, no inciso 3º do artigo 1º da 5.709, de 1971, e ela diz que aos casos de recebimento de imóvel em liquidação de transação com pessoa jurídica nacional ou estrangeira, ou pessoa jurídica nacional da qual participem a qualquer título pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas. Aqui quase que o legislador esbarrou num conceito que foi tirado da Constituição pela emenda constitucional número 6, que é a questão da pessoa jurídica nacional puramente brasileiro ou pessoa jurídica nacional com capital estrangeiro. Quase que ele deu uma escorregada aí, mas ele falou que é a pessoa jurídica nacional da qual participem a qualquer título pessoas estrangeiras, físicas ou jurídicas. Ou seja, se houver um credor que recebeu um imóvel em garantia, um imóvel rural em garantia no âmbito dessa lei, me parece que caso ele seja compelido a executar a garantia, ele poderá ficar com o imóvel sem ser necessário observar as regras da 5.709. Mas no finalzinho desse inciso 3º, é curioso, porque o legislador deu uma amplitude que não sei se ele... Enfim, nós temos que agora... Está na lei, não é letra morta, nós temos que pensar como é que nós vamos tratar disso. Mas ele diz que pode ser, por exemplo, por qualquer meio de realização da garantia real, de dação em pagamento ou de qualquer outra forma.
Aqui eu fico, então, eu raciocinei do seguinte sentido. Bom, se a realização da garantia, eventualmente ele pode adjudicar numa execução judicial ou até mesmo na execução privada da alienação fiduciária. Me parece óbvio. Dação em pagamento, o devedor pode dar em pagamento o imóvel, dependendo só da aceitação do credor. Ou de qualquer outra forma. Aí nós vamos ter que ver o que o legislador pretendeu com esse de qualquer outra forma. De qualquer maneira, um primeiro ponto que eu ponho para a gente refletir é: será que uma pessoa jurídica estrangeira, no conceito da Lei 5.709, poderia arrematar um bem numa execução de uma dívida não cumprida? Ou seja, ele não está credor da relação. Ele está só como um terceiro arrematando um bem imóvel que é rural e que eventualmente estaria sujeito às leis às regras da Lei 5.709. Já é uma provocação que eu gostaria de deixar. Gilmar, você tem alguma coisa a mais desse ponto? Não, eu acho que é exatamente isso que você falou, realmente é inovador, foi muito bem-vinda, né, essa regra, essa regulamentação, era uma coisa que já estava sendo esperada. Só lembrando que a gente tem ainda uma esperança aí no projeto de lei do senador Irajá, né, que trata desse assunto e que está caminhando bem, né, e o Alexandre, o Barbieri e outros aí que estão trabalhando também com isso, né, estamos na expectativa de que saia. Inclusive, uma das medidas, né, do governo aí, do planejamento do Ministério da Economia, para trazer mais recursos neste momento que se espera uma recessão econômica, é justamente abrir aí o investimento estrangeiro, trazer o investimento estrangeiro por meio da abertura da possibilidade de aquisição de imóveis rurais. Então, acho que é uma coisa que é uma expectativa forte, ainda mais agora mais do que nunca. Vamos ver se a gente consegue caminhar nesse sentido, né? Tem algumas, parece que tem pergunta aqui, né, Alexandre? Como é que você quer? Não sei, elas são para você e para o Henrique. Vamos lá, estou vendo uma pergunta aqui do Sérgio em relação do nosso amigo Sérgio aí, em relação à questão do artigo 28 que a gente falou aqui, que trata justamente daquela execução, que ela é uma execução grave, né, quando está vinculado a CIR, aquele procedimento de eventual desmembramento, né, em relação ao patrimônio em afetação. E aí ele pergunta aqui se basta a inadimplência do devedor em relação a CIR para a imediata transferência do bem. O inciso 9º do artigo 22 diz que um dos requisitos lançados no contexto da CIR será a autorização irretratável para o oficial de registro processo em favor do credor, o regimento de transmissão da propriedade. Com efeito, não haverá, em hipótese alguma, o direito do devedor exercer defesa, não há uma afronta à ampla defesa devido ao processo legal. A minha opinião, aí depois passo para vocês, é que essa é uma premissa, né, quer dizer, o produtor ele quer acessar esse crédito de uma forma mais barata e mais célere. E ele assume, portanto, os riscos e aceita o regramento legal, né? Agora, ficar questionando lá na frente se isso foi válido ou não foi válido, né? Acho que exatamente por isso que a lei dispôs que, na própria CIR, um dos requisitos legais da CIR é justamente a promessa do devedor e a ciência, obviamente, dele, de transferir o imóvel vinculado ao patrimônio de afetação ao credor na hipótese de inadimplemento. É claro que se a gente tem vício, né, questões ali que são protegidas, né, pelo nosso ordenamento jurídico, isso pode ser objeto de questionamento, mas simplesmente se opor à execução sem ter nenhum argumento, eu acho que vai fragilizar, começa a trazer muita discussão para o judiciário, uma coisa que não é esperada. O custo do crédito aumenta, porque se não começa a funcionar o patrimônio de afetação, acho que automaticamente as instituições, os credores vão pensar em outras alternativas, e você derruba aí uma tentativa de trazer e captar, incentivar o capital privado para o agronegócio. Então, acho que não é para mim está muito claro que realmente se você quer aceitar esse mecanismo, você já sabe de antemão que é grave, o efeito é sério, né? E você pode ter sim o seu imóvel tirado do seu patrimônio nessa hipótese.
sei o que vocês pensam aí. Minha impressão é um pouco essa também, tá, Vilmar? Eu acho que a partir do momento em que você contrata via CIR, você dá as declarações que a própria lei fala, e como o texto da lei veio, né, no 28 especificamente, em que ele fala o credor poderá exercer de imediato o direito à transferência. Então, assim, não há que se discutir nada nesse momento, né? Eu acho que a partir do momento em que você tem a CIR emitida, né, você aceitou a contratação nos termos lá estabelecidos, você vir lá na frente a discutir que você não teve direito de se manifestar, eu acho o que se pode fazer, e talvez essa seja uma construção que o mercado faça mesmo, até para fins dessa preocupação, acho que o Barbieri colocou, talvez você estabelecer contratualmente, né, porque acho que aí você poderia dispor, as partes poderiam dispor, desse imediatamente, porque o imediato também dá margem a uma discussão temporal aí, né? Então, assim, talvez você poderia estabelecer um regramento, né, para que antes de haver a imediata transferência e direito à transferência, o credor deveria, ou, né, de alguns dias ou algum prazo específico aí para que haja uma negociação entre credor e devedor para que se tente resolver de outra forma que não transferência da titularidade do imóvel. Mas eu acho que aí tem que ser contratual. Se você não tiver essa previsão, aí é como eu acho que o Vilmar disse, na minha opinião, óbvio, tem muita discussão aí, acho que pontos de vista podem ser diferentes, mas pela redação da regra e até nessa linha que eu até falei de que acho que um dos objetivos é trazer realmente uma celeridade, né, uma transparência, rapidez ali, eu acho que é direto mesmo. Não sei se o Alexandre tem... Eu acho que, assim, vai ser um ponto de muita polêmica, né? A gente tem devedores aí questionando, por exemplo, os leilões, ou questionaram muito os leilões da alienação fiduciária, tanto o decreto, especialmente no decreto, que levou, inclusive, o STF, na época, a declarar os leilões constitucionais, o que foi replicado depois pelos demais tribunais. O que talvez a gente possa pensar é que, para evitar a discussão e, quem sabe, o prolongamento de um tempo muito grande desse tema, e, assim, deixar mais caro a recuperação do crédito pelo credor, talvez o que pudesse ser feito é a utilização de dois mecanismos, eu imagino aqui, né? Lembrando que o parágrafo 2º diz que, na hipótese prevista no caput do artigo, aplica-se no que couber as regras do artigo 26 e 27 da 9.014, ou seja, o modo de constituição em mora e a própria execução dos leilões, talvez pudesse colocar o seguinte, que haverá o requerimento do credor pedindo para fazer a transferência imediata, como um paralelo da consolidação da propriedade fiduciária, né? Um paralelo dessa consolidação, e aí estabelecer que efetivamente se realizarão os leilões nos moldes do artigo 27 da 9.514. Talvez possa ser um mecanismo em que dê celeridade ainda à recuperação do crédito e evite, quem sabe, a discussão no judiciário dessa forma que o Barbieri colocou de uma supressão do direito de defesa, né? Talvez possa ser uma forma da gente também amenizar um pouco isso. Tem também a possibilidade de colocar, além da aplicação da Lei 9.514, o que tem se falado bastante nos últimos tempos sobre o Pacto Marciano, que é a possibilidade de se estabelecer por um terceiro um preço justo, então se promover a alienação do bem e a recuperação do crédito pelo credor. Fica aí a sugestão para, eventualmente, evitar, na constituição dos contratos, essa abertura e a impossibilidade de se prever o que vai acontecer, estabelece um mecanismo de execução privada para se poder evitar discussão prolongada no judiciário. E a gente já imagina aqui também, né, por experiência, as discussões geralmente giram em torno do valor da dívida, quer dizer, eu tenho uma ou outra discordância em relação ao saldo devedor, né? Então, eventualmente vem aí o questionamento, ou também na hipótese em que
isso que o Alexandre falou, que eu acho que a lei falhou um pouquinho, poderia ter já indicado qual é o valor de avaliação do imóvel. Era talvez uma forma simples, e isso eventualmente pode ser refletido na CIR, né? Seria dizer que é o valor da DITR, seria atribuir um imóvel, tem que tomar cuidado da forma de avaliação, né? O laudo de avaliação que seja, para que não haja essa discussão lá na frente, quer dizer, meu imóvel vale muito mais, o credor está executando por um valor irrisório, né? Esse tipo de discussão que a gente sempre ouve. Então, acho que tem forma contratual de a gente tentar evitar esse tipo de risco, tá? Mas daí, Vilmar, eu acho que é contratual mesmo, porque se a lei estabelecesse um critério específico, pode ser que num caso ele, né, assim, não dá para, acho que talvez pegar todas as possibilidades, acho que aí eu concordo em deixar isso para regular depois, ainda que entre as partes. É verdade, é verdade. Tem mais uma pergunta aqui, a gente já está quase terminando, vamos tentar olhar aqui para vocês, uma pergunta, deixa eu só pegar aqui, acho que é do Fábio. Como se espera que seja operada a execução das garantias de patrimônio de afetação? Acho que, de certa forma, a gente falou aqui, né, da execução, como é que vai funcionar. Podemos esperar que essa possibilidade de fracionamento do patrimônio para a diminuição do custo do crédito, evitando a sobregarantia, se estenda para os imóveis e unidades produtivas urbanas? Me parece que esse era um pleito de longa data aí dos produtores rurais, né, dos proprietários rurais, por conta da extensão das fazendas, dos imóveis, e sempre tinha essa dificuldade aí de contratação de crédito, e na hora de outorgar garantia, tinha que abranger a totalidade do imóvel, ficava um pouquinho dissonante aí, descasado do valor da dívida, né? Não sei se é o caso aqui de imóveis urbanos, acho que não vejo nenhuma discussão no sentido, não sei se você tem conhecimento aí, Alexandre, de uma discussão, mas acho que não. Eu acho que não é para a aplicação do imóvel urbano. Para o imóvel urbano, se a gente quiser um efeito de patrimônio de afetação, seria a propriedade fiduciária, né? Que faz a transmissão direta e indireta e cria o patrimônio do credor fiduciário, cria os direitos do credor fiduciário, os direitos do devedor fiduciante, e assim acaba extraindo do patrimônio do devedor a propriedade plena do imóvel, dando uma garantia ao credor. Então, faz os efeitos, aí tem praticamente os efeitos de um quase patrimônio de afetação. Outra pergunta do nosso amigo Caio aqui. Doutores, caso o devedor ofereça uma fração ideal do imóvel rural dado em garantia, o mesmo poderá ser objeto de uma avaliação prévia do credor antes da concessão do crédito? Aqui é o seguinte, essa questão de fração ideal, ela não é simples, né? Porque eu até, antes de responder aqui, o que a gente pensa, né? Imagina a seguinte circunstância, eu tenho uma fração ideal de um imóvel, mas eu tenho a obrigação de reserva legal, vamos supor que da minha região 20%, tá? Mas esta fração que eu especifiquei, ela não tem a reserva legal dentro dela, ela não tem nenhum percentual da reserva legal. E aí eu desmembro. Posso ter um imóvel que nasce sem o cumprimento de uma obrigação ambiental, sem a reserva legal? Esse desmembramento, como a gente sabe, né, pelo sistema do CIGEF, do INCRA, você tem que ter o que eles chamam de parcela, né? Não adianta eu ter o registro anterior, objeto já da certificação e o referenciamento no registro de imóveis, mas quando eu desmembro, eu também preciso ter o GEL, né? Eu preciso passar pelo INCRA novamente, até para que tenha um cadastro específico dessa nova área. Isso vai ser feito antes, depois? São algumas dúvidas que a gente tem em relação ao desmembramento, tá? Vocês vão lembrar que a IN17B do INCRA ela foi revogada em 2015, que era a IN que tratava do parcelamento do solo rural. Então, hoje, até mesmo na superintendência do INCRA, tem opiniões distintas. Algumas estão atribuindo mais ao município a questão de avaliar previamente se pode ou não desmembrar, etc. Registro de imóvel, às vezes, não sabe muito como atuar, né? Então, acho que esse é um caso mais complexo. Mas respondendo a pergunta do Caio aqui, eu acho que sim, ele deve ser objeto de avaliação. Na CIR é importante eu indicar isso, porque na hora de executar, eu preciso indicar, né, como o Alexandre falou, o procedimento da 9514 no primeiro leilão o valor do imóvel. Então, no primeiro leilão, eu deveria indicar qual é o valor da minha fração que passou a ser objeto, então, de uma matrícula própria, né?
Então, essa avaliação prévia, sim, ela deve existir para evitar esse questionamento lá na frente, as partes já devem estar de acordo com o valor. Gilmar, uma coisinha só que talvez a gente tenha esquecido de falar durante as nossas falas, é que essa questão da fração ideal, na hora da constituição da garantia, é muito importante que o credor tenha, apesar de ser fração ideal, tenha a localização, de certa forma, especializada, né? Porque depois, se ele for se utilizar o artigo 28 para requerer a propriedade e aí promover o destaque da área maior, ele precisa saber onde está. Portanto, para atender o princípio do registro de imóveis, né, falando mais da parte registrada, o princípio da especialidade objetiva, que se refere à descrição do imóvel, apesar de eventualmente o patrimônio de afetação ser constituído sob fração ideal, é importante já, de certa forma, num anexo ou dentro do próprio contrato, já dar as dimensões espaciais do imóvel para que num destaque já seja aberta a matrícula, caso tudo isso seja possível, né? Mas a matrícula já possa ser aberta com a descrição de acordo com o artigo 176 da 6.015. Eu acho que é importante esse destaque também. Exatamente, bem lembrado, porque a lei, quando você instrui o seu requerimento para o registro de imóveis, ela prevê que um dos documentos, alguns documentos aqui, um deles é a certificação pelo INCRA, do georreferenciamento, memorial de que conste os nomes dos ocupantes e confrontantes com indicação das respectivas residências, planta do imóvel, obtida a partir do memorial descritivo assinado por profissional habilitado, ART, né, as coordenadas georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro. Outro item, as coordenadas dos vértices definidores dos limites do patrimônio afetado, georreferenciados ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional datada pelo INCRA, né? Então, são todos documentos que estão reforçando, estavam lá na MP de uma forma mais simples, aqui ficou muito mais sério, né, a disposição. Eu acho que é exatamente por isso que o Alexandre falou aqui, pensando lá no futuro, no eventual desmembramento. Tem uma última... Desculpa, vai lá. Eu acho que eu ia falar isso, tem uma última pergunta aí, que eu acho que é interessante essa pergunta. Vamos olhar a última pergunta aqui. Do Thiago Tots, obrigado aí pela tua pergunta, eu vou ler aqui para todo mundo. Sobre o tema da pessoa jurídica estrangeira, artigo 51, vocês entendem que o recebimento do imóvel rural em dação de pagamento ou garantia pode ser feita de forma indireta? Por exemplo, mediante o recebimento de ações de empresa cujo ativo principal é o imóvel rural? A lei não me parece clara nesse sentido, mas me parece que o conceito segue preservado mesmo em estrutura de participação da PJ estrangeira de forma indireta no imóvel rural. Alexandre, essa é para você. Eu posso dar um pitaco antes, Ale? Acho que é mais para você mesmo, mas assim, dois cuidados que acho que a gente tem que tomar, eu estou trazendo aqui, fazendo um paralelo com algumas discussões que a gente tem de lastro de CRI ou de mesmo fundo imobiliários, né? Eu acho que assim, a lei realmente, ela talvez não seja tão detalhada nesse sentido, né? Mas eu, enfim, acho que se a gente começa a estabelecer estruturas muito complicadas, começa a se dar margem para uma discussão maior, que aí depois o Alexandre pode falar com mais detalhe, mas a meu ver, aí até o exemplo que você dá, que o ativo principal é um imóvel rural, eu acho assim, se tem outras atividades, eu já acho que começa a não dar, entendeu? Assim, pode ser que funcione se eu tiver única e exclusivamente o imóvel embaixo da empresa, um SPE, enfim. Mas assim, minha ponderação só aqui é o seguinte, tomar cuidado, porque embora acho que a gente tenha esse contexto de inovação, às vezes também muita inovação começa a gerar um ruído aí, um problema e coloca em discreto o resto, né? Ale. Concordo com você, Henrique. E Thiago, excelente a pergunta. Eu só queria acrescentar uma coisa, que tudo que foi falado. A gente precisa pensar em qual é o objeto da garantia, né? O objeto da garantia, aqui no que se refere ao patrimônio de afetação, é efetivamente o imóvel rural. Não são cotas ou ações de uma sociedade, né? Então, a gente precisa vamos dizer assim, voltar para a origem primária da garantia. O objeto da garantia real é uma propriedade? Ok. A execução da garantia
não me parece ser possível de outra coisa que senão o próprio objeto dela, né? Eventualmente, há a possibilidade entre a tomada da coisa e o início dos efeitos da mora do devedor, eventualmente poder, quem sabe, dar em pagamento, não para o imóvel, mas quem sabe as cotas ou as ações da sociedade. Mas aí é uma forma de extinção da obrigação, pagando com coisa diversa, que vai depender da doença do credor, né? Está lá no Código Civil. Mas me parece, no que se refere à execução da garantia no âmbito da Lei 13.986, que o objeto tem que ser a propriedade imobiliária rural.